O Renato Russo adorava gravar umas fitas cassetes com os pensamentos, algumas músicas, algumas composições. E aí um dia, um fã da Legião Urbana, lá de Brasília, pegou algumas fitas e gravou em CD. E me deu. Então, gente, se você curte Legião Urbana, já curta aqui, faça seus comentários, compartilha e se inscreva no canal. Bora pro vídeo. Tá gravando. Então vamos. O Renato Russo era um brasiliense gay adolescente com uma vida bem abastada, mas que tinha grandes conflitos com o sistema. Ele se envolveu no movimento punk com a banda Aborto Elétrico e mais pra frente atuou em carreira solo como trovador solitário. Mas em 1984, um ano antes do fim da ditadura militar, a Legião Urbana lançava o seu primeiro LP e foi um sucesso estrondoso. Tanto que no segundo CD, também com bastante críticas ao sistema, mas colocava junto questões pessoais. E a gente já percebe isso na primeira faixa, em que ele fala de sua homossexualidade, mas ainda de forma velada. Isso ele já tinha feito na música Soldado, no primeiro CD, mas agora estava mais explícito. Porém, ainda sem colocar todas as cartas na mesa. Você percebe até que no título ele coloca um tema bíblico. Curioso que tanto no Daniel como no Soldado está ali personagens em conflito. Aí, no terceiro álbum, o Renato pensou que algumas coisas já estariam bem melhores por causa do fim da ditadura, mas ele percebe que o caos ainda continuava. Aí ele coloca um monte de música do Aborto Elétrico nesse terceiro trabalho. Em 1989, a Legião lança As Quatro Estações. Um disco que começa com Parece cocaína, mas é só tristeza, e termina com o Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Nesse disco você percebe uma busca por algo transcendente, experiência com o budismo. Você vê usar Paulo de Tarso para falar do amor e fala sobre o suicídio para cantar sobre a relação entre pais e filhos. E nesse álbum tão espiritual, enquanto o Renato Russo mostrava sua devoção por São Paulo, São João, São Francisco, São Sebastião, ele expunha então explicitamente a sua orientação sexual. E diante de tanta luta externa e interna, surge o primeiro presidente eleito do nosso país após a ditadura militar. Yes! Bolsonaro. Não era o Bolsonaro. Havia aí uma esperança de um país melhor. Experimentávamos de fato a democracia. Mas com um presidente que já começa pegando dinheiro da poupança de todo o povo brasileiro. Minha gente. E é nesse contexto de desilusão, depois de tanta batalha, que o quinto álbum é lançado. Ele tem símbolos meio místicos, de uma era medieval, um período em que a plebe não tem opção de ascensão. E a gente percebe alguns outros pontos dolorosos do artista. O CD começa com o verso "Pois nasci, nunca vi amor", e termina com o verso "O maior segredo é não haver mistério algum". Outra coisa que me chamou muita atenção, para a gente perceber assim o estado de espírito dos artistas, né? Normalmente os encartes dos discos da Legião termina com esse dizer dizer aqui em latim, Urbana Legios Omnia Vinci, que significa Legião Urbana a tudo vence. E nesse disco, no lugar onde deveria ter o dizer em latim, nós temos aqui uma frase do Brian Jones, que morreu em 1969, ele era integrante do Rolling Stones, numa livre tradução, que a civilização ocidental tem nos enfraquecidos. E logo depois eu dizer bem-vindo aos anos 70, uma época que os punks de Brasília não gostaram muito, né? E é com essa carga que você já percebe já no encarte que nós encontramos músicas como Vento no Litoral, que mostra a perda de um grande amor, e o flerte com o suicídio.
O Teatro dos Vampiros, que revela a frustração de até quando você está de boa e quer dar uma volta, rola um alerta. Essa realidade sua é individual, pois estamos sem grana e cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. E é nesse quinto álbum que a gente encontra a música Metal contra as Nuvens, que nós vamos analisar. Pensa num cara que batalhou muito e quando achou que estava conquistando, levou uma baita rasteira. Renato Russo quis contar essa trajetória nessa canção que é maior que Faroeste do Caboclo. A preposição do título indica uma certa rivalidade entre algo que é sólido, forte e algo que se dilui. Nossa, falando em diluir, sabe o que eu lembrei? Lembra daquela musiquinha do Ratinho? A música começa com um instrumental assim bem sereno e na minha cabeça me dá uma ideia de uma caminhada constante por causa dessa linha melódica que é repetitiva e pelas marcações rítmicas bem acentuadas pelo Bonfá. Então o eu lírico começa se apresentando como um cidadão livre e cheio de direitos, mas também tem um dever de defender algo que ele está perdendo. O eu lírico fala de sua jornada e que agora se sente desamparado por ter acreditado em algo ou alguém que foi desleal. E aqui ele remete ao título da música. O metal pode dar duas ideias. A essência é a espada, já que na Idade Média há bastante essa associação do metal e a espada, sendo então alguém que luta. Mas também dá a ideia de algo sólido, inabalável, contrapondo a nuvem que dissolve. Como se dissesse, eu sou mais forte que você. E também fala dessa inconstância, típica de alguém que é desleal. Não é inofensiva, pois produz raio, relâmpago e trovão. O quê? Eu jurava que raio, relâmpago e trovão era o predicativo do sujeito? Não, não é. Você vai ver que no encarte tá lá: sou metal, travessão, raio, relâmpago e trovão. Pra falar que agora é outro discurso. Você não entendeu? Não. O brasão representa a nobreza, a honra da nuvem. Enquanto o metal é o povo que agora se levanta contra a nobreza, já que a riqueza da nuvem, o ouro, pertence ao metal. E também porque ele está ciente de que a fumaça pode se tornar o sopro do dragão. No livro do Apocalipse, o João fala sobre o dragão como a simbologia de todo o mal, que vem para destruir tudo. Com isso, na Idade Média, surgiram várias histórias de cavaleiros da nobreza que enfrentavam dragões. Aí olha só, o clero trazia o medo para o povo e a nobreza se mostrava pronta para proteger o povo que temia o grande dragão. Agora nessa música, o povo enxerga a nobreza que deveria trazer proteção como o próprio dragão. Eu falei desses versos para minha filha esses dias. O que significa esse tudo? Existe alguma coisa fora do tudo? Se tudo é traição, não tem esperança. Mas então ele fala que na mão de uma outra pessoa existe virtude. Quem que é essa pessoa? Acima dos governantes, há um povo que se identifica com a terra. As pessoas amam a terra pela terra em si, indiferente de quem a governa. E falando nas virtudes, ele diz que a terra tem lua e estrelas, né? A lua e a estrela que está na capa do disco, olha que interessante. A lua e a estrela está na terra, não está no céu. E qual é a terra que não tem lua e estrela? Opa! Isso é bom a gente pesquisar. E eu fui pesquisar que história é essa de lua e de estrela. Bem, o que eu pesquisei foi o seguinte. Na era medieval, é um símbolo muito utilizado para falar do mundo islã. Aí eu achei que isso não tinha muito a ver. Com estrelas, eu vi esse símbolo bem no início da era medieval, representado as 7 igrejas da Ásia Menor. Aí eu vi a mulher com um pé na lua perseguida por um dragão, mas achei também que o Renato não iria tão longe na sua reflexão. Continuei pesquisando. Aí a simbologia da lua que mais me convenceu é que a lua Puxa, ainda tô com a música do Ratinho na cabeça. Do Lua Minguante. A lua é quem governa nos tempos sombrios. Olha só, eles estavam vivendo em tempos sombrios, mas eles tinham uma esperança de ter virtude em outras mãos, alguém que governaria naqueles tempos. E aí ele fala que tem estrelas. E olha
Essa parte eu não vou explicar. Final do primeiro ato. Mas por conta de acreditar em promessas, pessoas estavam perdendo tudo. Casamentos eram desfeitos, pessoas se mataram por essa deslealdade. Nessa terra de tolos existe um ladrão que se alimenta do que é roubo. Assustado, o tesouro que as pessoas agora não estavam guardando na poupança, agora estavam colocando debaixo do colchão. Pois a nuvem virou sopro do dragão que estava destruindo tudo. O terceiro ato começa com a mesma introdução do início. A introdução é lógico que é do início. Na minha leitura, é que mesmo tudo destruído, ainda há aquela caminhada constante dessa jornada. E tudo destruído, o eu lírico se demonstra inconformado. E nesse sentido anestesiado, por sentir que cada um faz o que bem quer com aquele povo, ele volta a ter força com o corpo, a alma e a espada. E na mesma vibe. E a sua luta agora é pra queda do inimigo do poder. Final do terceiro ato. É legal que nessa época tinha um inimigo em comum, né? Agora o instrumental é outro. É outra jornada, com esperança renovada. E aqui tem 2 pontos importantes. O primeiro é o convite para viver o momento de agora e não só ficar esperando tudo melhorar. E o segundo ponto é a primeira pessoa do plural. Ou seja, ele reconhece que essa não é uma luta para ser feita sozinha, mas todos devem se unir. E termina com esse consolo. Estamos ainda aprendendo, isso é só o começo. Às vezes perdemos as esperanças, temos a sensação que só está piorando e que não tem mais jeito. É só o começo. Vamos pensar nessa palavra de otimismo para os dias de hoje, tanto nas nossas lutas como povo, como indivíduo. Fiquem com Deus, curtam, compartilhem, comentem.